o migrador, o destruidor, o devorador estava acabando, arruinando tudo o que pertencia àquela terra. E é muito sério, né? Já pensou? Destruidor, migrador, gafanhoto, devorador, arrasando com tudo. A ponto de que nós vimos no versículo 12, a figueira estava murcha, a romeira estava sem romã, a palmeira, a macieira, tudo estava seco, estava tudo seco no campo. É o que diz a palavra do Senhor, as árvores do campo se secaram. E você vai ver que nesse momento, quando se retrata, se refere às árvores, né, do campo, na verdade está se referindo às árvores espirituais, ao povo de Deus. Pode perceber, porque no versículo 9, diz, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, a libação, os sacerdotes, os ministros do Senhor estão enlutados, o campo está assolado, a terra está de luto, o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras murcharam. Então você vê que o que acontece? A ruína era física, era material e era também espiritual. Até aqueles que eram macieira, né? Até aqueles que eram videira, até aqueles que eram, né, palmeira, aqueles que eram para dar fruto, também estavam murchos, estavam sem vida, estavam sem vigor. Tamanha era a luta espiritual. Porque imagina, né? Era gafanhoto, era devorador, era destruidor, era migrador, era tudo aquilo vindo contra aquela terra. Mas o que então ocorre nesse momento? Nesse momento, aquele povo, eles se levantam para ter uma atitude espiritual. E é isso que o profeta Joel queria nos ensinar. Por quê? Porque nos momentos em que vem todo tipo de assolação contra você, sua casa, sua família, no momento em que vem o devorador, o destruidor, o migrador, né, toda espécie de mal, você precisa se levantar com atitudes espirituais. E aí nós vimos no versículo 12, o chamado do profeta, o chamado do Senhor, porque a misericórdia de Deus não tem fim. E então, naquele chamado, a ordem é ela, convertam-se a mim, o Senhor dizendo, de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o vosso coração, não as vossas vestes, se convertam ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo e se arrepende do mal. Então, naquele momento, o profeta, ele faz o que? Uma convocação ao povo para se converterem. O que é se converter, queridos? É mudar o rumo. Você tem que fazer uma conversão, você vai ter que voltar. Então, o caminho que os israelitas estavam tomando era um caminho que os afastava de Deus. E quanto mais eles se afastavam de Deus, mais o mal ia o quê? Tomando conta do que era deles, da vida deles, da terra deles. Mas o Senhor, então, vem com a ordem, convertam-se a mim, se convertam a mim, quer dizer, é eu voltar para o Senhor, não por obrigação, não por ordenança humana, não porque alguém falou, não, convertei-vos de todo o vosso coração, mas de todo coração eu dizer, eu vou me voltar para o meu Deus, eu vou me voltar para o meu Senhor, eu vou voltar, né, para os braços do meu Pai, eu vou voltar para estar diante do trono do Senhor, e diz o quê? Convertei-vos de todo o coração. Como? O que ocorre nesse processo de conversão? Quando eu digo, eu vou me voltar para Deus novamente. Eu estava indo, seguindo caminhos que me afastavam dessa gloriosa presença. Eu estava muitas vezes seguindo o meu próprio caminho. Eu estava muitas vezes fazendo a minha própria vontade. Como que eu volto agora para o Senhor? E então ele fala, se volte com jejuns, com choro, com quebrantamento. E ele fala, rasga teu coração.
E rasgar o nosso coração simboliza isso mesmo, de nós, sabe, quebrarmos, porque antigamente era um hábito, era até, né, uma questão de situação legal mesmo, que todo judeu, quando ele ia se arrepender, o que ele fazia? Ele rasgava as vestes, mas Deus fala, olha, rasgue o teu coração. O que é rasgar o coração? Né? Tá lá aquele coração, né, fechado, tá lá aquele coração, né, todo coberto, rasga ele, abre ele todinho, abre seu coração todinho, rasgue o teu coração e converta-se ao Senhor, porque Ele é misericordioso, é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. E naquele momento o povo é convocado a voltar, a converter. Opa, vamos fazer uma conversão. A gente estava, né, seguindo aquele caminho, vamos se voltar, vamos rasgar nosso coração para Deus, vamos rasgar essas dores, essas lutas. E então diz o versículo 16, que o Senhor fala, olha, congreguem o povo. Quer dizer, perceba que no processo de cura, no processo de restauração da vida com Deus, é importante o que? A comunhão. Então o Senhor dá ordem, olha, congreguem o povo, santifiquem a congregação, ajuntem os anciãos, os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da recâmara, a noiva do aposento, o que é a igreja do Senhor, se reúnam, é o momento de restaurar a comunhão. Porque uma das coisas que ocorre quando nós estamos nos afastando de Deus, o que é? A quebra da comunhão, é a marca principal. Você vai rompendo, você vai se distanciando, você vai se afastando, é inevitável. Então o Senhor fala, olha, congregue-se, né? Congregue o povo, se ajunte ao povo. E aí o versículo 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem para que o povo seja poupado. Ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio. E queridos, é interessante que o Senhor nos deu, né, uma direção. Primeiro, né, todo culto, todo dia de culto, nós temos uma hora de oração aqui. A gente chegou às 7 horas, vai até uns 40 minutos, porque a gente precisa preparar as coisas. Ou às vezes chega até uns minutos antes. E nós oramos por todos da igreja, todos, oficiais e membros da igreja, todos, nominalmente. Nós oramos todo o início do culto. Agora você deve vir também. Para quê? Para você orar. Você vai orar por quê? Você vai orar pelas suas causas. Você não vai orar pelo que o pastor está orando. Você pode até abençoar junto alguma parte quando até envolve sua vida, etc. Mas você vem para orar por você. Você vem para orar. Eu lembro um caso de um homem que ele serviu as entidades durante muitos anos e ele era um cabeça dentro da macumbaria. E foi pedido a ele um trabalho para destruir um casal. Era um trabalho caríssimo. E ele pediu o valor, era mais de 10 mil reais, chegou a 15 mil, porque era tudo que a entidade pedia. E quando ele apresentou às pessoas, na hora, a entidade, né, o demônio se manifestou e falou, não, esse eu não posso, porque esse é aqueles do pé para trás. E ele pertence ao lado de cima. Sabe o que é o pé para trás? O que o demônio teme? É isso aqui, ó. É isso que o diabo teme, ó. O povo do pé para trás. E a entidade enlouqueceu. E esse homem hoje, ele é um convertido. Porque ele falou, peraí, que povo é esse do pé para trás? Que tem um poder sobre um trabalho que eu estou fazendo, a ponto da minha entidade, que é tão poderosa, temer? Que povo é esse do pé para trás? Então, o povo que sabe orar, queridos, é um povo que é invencível, é o povo que é temido no mundo espiritual.
Então você precisa desenvolver esse hábito, o hábito da oração, o hábito de orar. E você vai ver, quanto mais você orar, né? É óbvio que você vai orar o dia inteiro, você pode orar dirigindo, você pode orar no ônibus, você vai orar em todo lugar. Mas não deixe perder esse hábito aí mesmo, de ser o povo para o pé para trás, porque nós somos o povo do joelho, nós temos que ser esse povo que ora, nós temos que ser esse povo que clama, e é por isso também que nós oramos por vocês todo o dia, por quê? Porque a ordem do Senhor para a restauração do povo, o que era? Congrega o povo, santifica a congregação, e nós sacerdotes, nós devemos orar e clamar para que Deus poupe, para que Deus mude a tua sorte, para que Deus mude o teu cativeiro, e todos esses elementos juntos é o que trazem o quê? A mudança de sorte. E diz então o versículo 18, então o Senhor se mostrou zeloso, da sua terra compadeceu-se e do seu povo. Perceba, o povo, o que acontece? Eles se converteram, eles estavam indo para cá, mas eles se converteram, eles voltaram para o altar. O povo se converteu, o povo começou a jejuar, a clamar, rasgou o seu coração para Deus. O povo começou a congregar, os pastores, os ministros começaram a clamar pelo povo. E então o que aconteceu? A primeira bênção, Deus se compadecerá da sua vida e liberará os milagres sobrenaturais em nome de Jesus. Então o caminho que nós estamos seguindo é o caminho certinho para a tua vida ser abençoada. Você vai fazer sua parte, o Senhor fará a parte dele, nós faremos nossa parte, e então o Senhor vai mostrar o zelo dele, e vai se compadecer do seu povo. Então essa é a primeira vitória para aquele que se volta para o Senhor, para aquele que se volta para o altar, para aquele que se quebranta, que quebranta o seu coração, para aquele que realmente diante do Senhor expõe, né, toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua aflição. O Senhor é aquele que é zeloso para se compadecer de nós. Segunda promessa, o Senhor é aquele que vai trazer a provisão e o sustento sobre você. Olha o que diz o versículo 19. E respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Queridos, imagina. O gafanhoto estava comendo tudo, o devorador estava destruindo tudo, né? Aquilo que era a ação do mal tomando conta de tudo. Mas quando eles se voltam para o altar, quando eles se voltam a orar, quando eles se voltam a se quebrantar, quando eles se voltam para buscar Deus, quando eles se convertem para o Senhor, então o Senhor fala o quê? Que o Senhor vai trazer toda sorte de provisão e sustento para a vida deles. A partir de agora, vocês vão ter cereal, vão ter vinho, vão ter óleo, e vocês terão fartura. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, você vai vencer também a miséria, você também vai vencer tudo aquilo que destrói a tua vida financeira, tudo aquilo que amarra a tua vida, porque a tua conversão ao Senhor, ela trará esta bênção para a tua vida, conforme diz a palavra de Deus. Os ministros estavam orando pelo povo, abençoando, e o Senhor então, com zelo, com bondade, com misericórdia, ele libera a bênção, e então primeiro ele declara provisão e sustento. E eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, você vai ser livre do opróbrio, e você vai ter, em nome de Jesus, provisão, sustento sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus projetos materiais nesta terra, e para teu sustento, em nome de Jesus. Amém? Segunda vitória que Deus promete afastar os inimigos. Olha o que diz o versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta.
Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Segunda bênção do Senhor, o Senhor te dará a vitória sobre o inimigo. Perceba, bastou o povo se converter, voltar-se para o Senhor novamente, voltar a buscar ao Senhor novamente. Então o Senhor começa a interferir em cada área. Primeiro, Ele tira aquela miséria que eles estavam vivendo. Segundo, Ele diz então, o exército que vem, eu removerei para longe de vós. Então todo o exército que está aparelhado contra a tua vida, hordes malignas, ações demoníacas, forças contrárias que lutam contra você dia e noite, contra o teu emocional, contra o teu espiritual, contra a tua vida material, o Senhor promete, porque você está de novo voltado ao altar, porque você está congregado, porque você está debaixo da bênção daqueles que são os seus ministros, o Senhor promete o quê? Eu afastarei de vós todo esse exército inimigo, e eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, toda força opressora, toda força maligna que te atormenta, que te debilita, que te perturba, que em nome de Jesus Cristo seja afastada da tua vida, que em nome de Jesus toda ordem maligna, todo trabalho feito, ordens demoníacas sejam afastados em nome de Jesus da tua vida. Toda força do mal que vá para bem longe em o nome do Senhor Jesus. Vão para uma terra seca e deserta. Lembra quando foram expulsos demônios de um homem? Diz que quando os demônios foram tirados daquele homem, ele saiu e ele ficou andando por uma terra seca e deserta. E diz então que passado um tempo, porque o que acontece? O espírito precisa de corpo, né? E ele não achou lugar, não achou morada, ele tentou voltar para aquela casa, para ver se aquela casa estava vazia. E como no caso a casa estava vazia, ele veio trazendo mais 7. É o que diz a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. E você precisa entender, o Senhor estará removendo todos os inimigos que estão oprimindo, atuando, agindo na sua vida. E agora, em nome de Jesus, você não vai ficar vazio. Sabe por quê? Porque você está debaixo da bênção de Deus. Você está voltado para o Senhor. E o Espírito Santo é aquele que vai encher a tua vida de poder, de autoridade, em nome de Jesus, de força para caminhar e para vencer em nome do Senhor Jesus. Não deixe a sua casa vazia. Porque quando voltou 7 vezes pior. Você não pode deixar a casa vazia. Deus vai tirar o migrador, Deus vai tirar o devorador, Deus vai tirar o gafanhoto, Deus vai tirar o destruidor, Deus vai trazer a bênção, Deus vai usar de misericórdia, Deus vai trazer a provisão, Deus vai afastar teu inimigo. Você vai ficar em paz. Quando você estiver em paz, louvado seja o meu Deus. Eu quero estar, meu Pai, mais e mais cheio de Ti, na Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Você não se afastará da presença do Senhor em nome de Jesus. Para quê? Para que o teu estado não fique 7 vezes pior, né? É óbvio. Quarta bênção, o Senhor tirará todo medo e todo terror da tua vida em nome de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o fruto, a figueira, a vide
produzirão com vigor. Então, sabe qual é a quarta bênção? Todo medo, todo terror vai embora da tua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o amor lança fora todo medo. O amor de Deus pela sua vida vai estar te fortalecendo, vai estar te reanimando, vai estar te ajudando. Não tenha medo, porque a figueira vai voltar a dar frutos com vigor. Não tenha medo, porque o arvoredo dará o fruto. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã, não tenha medo, porque o Senhor usará e está usando de misericórdia com a tua vida em nome de Jesus. O que diz aí o versículo 22, 21? Não tenha medo, mas se alegre, regozija-te, ó terra. E eu quero declarar em nome de Jesus hoje, todo temor cai por terra da tua vida em nome de Jesus. Você não vai ter medo, mas vai se alegrar, porque Deus faz grandes coisas em nome de Jesus. Deus faz grandes coisas, então não há por que temer. O Senhor está à frente, o Senhor te ajudará, o Senhor te sustenta pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo, diz o Senhor. Nós não estamos longe dele, mas nós estamos congregando, estamos debaixo da palavra, estamos com o nosso coração aberto, e o Senhor usará de misericórdia, porque ele é bom e grande em misericórdia, compassivo e tardio em ira. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Primeiro, você então recebeu a misericórdia do Senhor. Segundo, você recebe a bênção da provisão do sustento. Terceiro, você terá vitória sobre os teus inimigos. Quarto, chega o momento do fim do medo e do terror. Quinto, o Senhor te dará estabilidade. Olha o que diz o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Sabe o que é isso? O que Deus prometeu? Que ele ia dar estabilidade. Como assim? A chuva temporã e a chuva seródia, o que Deus estava dizendo? A chuva no tempo mesmo e a chuva fora do tempo. Então, sempre haveria a chuva da parte do Senhor para regar a terra, para que eles não tivessem mais a falta, para que eles não passassem mais pela mesma escassez. E eu quero declarar na tua vida estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade material. Não será mais uma vida de altos e baixos, não será uma vida, de céu e inferno, não será uma vida de paz e tormento pleno, não será uma vida, de riqueza e escassez. Está quebrado em nome de Jesus, por causa que você se volta para o Senhor, porque você se volta para o teu Deus, porque você está debaixo daquilo que é a vontade do Senhor, porque você tem a oração sobre a sua vida, em nome de Jesus, é estabilidade. Agora, é tempo ruim, mas vai ter a chuva do Senhor. Mas é tempo bom, vai ter a chuva do Senhor. É um momento, uma fase ruim, é uma fase boa, mas você estará estável, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida, e sobre o teu emocional, sobre o teu espiritual, sobre a tua vida material. Haverá o quê? Um ajuste, porque o caminho do Senhor é plano, e eu declaro na tua vida ajuste. A tua vida será plana, a tua vida será estável. Chega de altos e baixos, chega de quedas e levantes, em nome de Jesus. Estabilidade, paz e a presença do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. E sexto lugar, o Senhor te dará fartura. Louvado seja Deus, versículo 24. Perceba, queridos, tudo isso é bênção de Deus.
que está disponível para a vida daquele que se voltar para Deus, que rasgar o coração, que clamar, que orar, que chorar diante do Senhor. Olha o que diz o versículo 24, esta bênção da fartura: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aleluia! Querido, não está falando só daquela condição, sabe, mínima, não está falando só daquela condição limitada, está falando de transbordar, está falando aqui de encher, e em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida fartura da parte de Deus, vai transbordar. Se você sempre viveu uma vida escassa, limitada, por causa da presença do Senhor, por causa da bênção que está sobre a sua vida vai começar a prosperar, vai começar a haver abundância, vai começar a haver multiplicação. Eu lembro que minha mãe sempre foi aquela pessoa que todo caminho leva a Deus, né? Todo caminho levava a Deus. As amigas dela macumbeira, por medo das amigas, chamava ela no centro, eu tenho que ir, né, toda receosa para não desagradar a amiga macumbeira, ela ia na macumba. Aí a outra amiga chamava ela na igreja, ela até ia na igreja, sentava na igreja e tal. Todo caminho ia para o céu para minha mãe. Mas um dia minha mãe se converteu. E ela estava na igreja, até hoje ela conta sempre esse testemunho para mim. E ela estava na igreja, e o Senhor falou para ela, estava pregando a palavra normal, e Deus falou: você pode ter hoje aí na sua carteira o dinheiro que é o dinheiro, último dinheiro seu. Mas se você colocar no meu altar, você vai viver o rompimento na tua vida financeira. E minha mãe falou e fala que ela estava com aquele valor que era certinho dela, de alimentação, da compra de uma mistura lá para casa, algo assim. E ela entregou no altar. Queridos, a partir daquele dia, minha mãe era uma funcionária pública estadual, que tinha tudo para viver uma vida farta a vida inteira, mas a vida dela nunca foi uma vida farta. Sempre foi uma vida sofrida, lutada. A pessoa que ganhava menos que ela, que trabalhava lá, vencia, superava. Sabe, mudava de vida e melhorava, e a vida dela não sempre. Mas quando ela encontrou o Senhor Jesus, e ela entregou uma oferta no altar, aquela oferta quebrou aquela maldição que travava a vida financeira dela. E ela chegou em casa um dia com um olhinho da unção, e ela falou: olha, nós vamos ungir tudo aqui. Nós vamos ungir esses armários da cozinha, vamos ungir os guarda-roupas, porque Deus vai multiplicar e vai prosperar. Queridos, diante do Senhor Jesus, estou aqui nesse altar. Desde esse dia, eu tinha uns 15, 16 anos de idade. Tanto o guarda-roupa dela quanto o meu, porque eu também levei essa bênção para minha casa, fiz na minha casa, né? Transborda roupa, transborda. Os armários transborda. Você tem que fechar a força, você tem que tirar. Eu já tirei sacos e sacos. Cada igreja que nós pastoreamos, eu já levava sacos e sacos desse tamanho, queridos. Uma multiplicação impressionante. Nós alcançamos essa bênção. Eu quero declarar em nome de Jesus o poder que sai do altar, a unção do Senhor de multiplicação. Tenha atos espirituais pela sua casa. Em nome de Jesus, tenha atos espirituais. Em nome de Jesus vai se cumprir isso aqui. Vai transbordar. As eiras se encherão de trigo. Vai transbordar de uma forma que é inimaginável, como transborda, porque é o poder da presença, da bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quebre a maldição da tua vida financeira com ofertas de amor ao Senhor, com ofertas, com votos no altar do Senhor. O nosso Deus é Deus que honra a nossa entrega. 7º lugar, o Senhor vai te restituir. Tudo que você foi roubado, tudo que você foi consumido, tudo. Olha que coisa, queridos, pensa bem. O povo estava lá há
todo mundo seco, todo mundo murcho, todo mundo roubado, todo mundo saqueado. Só deles falarem, não, eu vou me voltar para o Senhor de novo. Só deles jejuarem, abrirem o coração para Deus. Só dos ministros estarem orando, abençoando a vida deles. Houve então a ordem de restituição. Olha o que diz, restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Anos, não é nem dias. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu